Olá pessoal, me chamo José Bruno, sou estudante do curso de Agronomia na Faculdade Unitepac de Araguaína, Tocantins, e hoje vou apresentar como o balanço hídrico pode auxiliar os agricultores no planejamento agrícola e na redução de perdas causadas por excesso ou a falta de água. Bom, falando sobre o conceito de balanço hídrico, o balanço hídrico ele representa a relação entre a entrada de água, seja por meio de chuvas ou irrigação, e a saída de água por meio de evapotranspiração, por meio de drenagem e também ocorre por escoamento superficial em uma determinada área. Em resumo, a entrada ocorre a precipitação, que no caso é quando entra a água, por exemplo, a chuva, e a saída ocorre a evapotranspiração, que é quando ocorre a perda de água, ou seja, pela planta ou também pelo solo. Ou seja, quando a entrada é menor que a saída, ocorre o déficit hídrico. Quando a entrada é maior que a saída, ocorre o excesso hídrico. Bom, trazendo um exemplo prático, por exemplo, o milho no Cerrado, né? O Cerrado brasileiro é uma das principais regiões produtoras de milho, porém apresenta chuvas concentradas somente entre os meses de outubro a abril e um período seco de maio a setembro. Ou seja, durante o período seco, o déficit hídrico é muito grande. E assim ele prejudica o desenvolvimento do milho, que necessita de umidade constante no solo, especialmente na fase do florescimento e do enchimento de grãos. E nisso, como o balanço hídrico pode ajudar? O balanço hídrico ele permite definir o melhor mês para plantio, normalmente no início das chuvas, e indica a necessidade de irrigação para suplementar em determinadas fases, né? E também contribui para o uso racional da água, evitando o desperdício. Aí eu vou apresentar agora umas propostas e soluções para os agricultores que pode auxiliar na sua lavoura, né? Por exemplo, para o déficit hídrico, que é o que ocorre na região mais do cerrado. Para o déficit hídrico, né, que é a falta de água, é indicado você utilizar irrigação localizada, por exemplo, o gotejamento, que ela reduz perdas por evaporização e aplica a água diretamente nas raízes. Você pode utilizar também cisternas e reservatórios para captar a água da chuva, né? E assim armazenar para usar durante o período seco. Pode também utilizar cultivares mais resistentes à seca, né? Que nem no milho, que já tem alguns especificamente para essa época mais seca do ano. E também para o excesso hídrico, né, que é quando você tem chuvas bem intensas, você pode também utilizar o sistema de drenagem agrícola, né? Ele ajuda a escoar o excesso de água, evitando encharcamento e até erosão. Pode também utilizar plantios em curvas de nível e terraceamento, né? Que ela reduz o escoamento superficial e a perda de nutrientes daquela área. E também se pode utilizar cobertura vegetal permanente. Ela protege o solo da erosão e mantém a umidade equilibrada daquela área, né? Que é a famosa palhada, que é utilizada bastante nas culturas de soja, de milho, para assegurar a umidade daquela área, né? Bom, o balanço hídrico é uma ferramenta estratégica no planejamento agrícola, né? Pois permite que o produtor possa planejar a época de plantio com menor risco climático. Ele ajuda o produtor a economizar água e energia com o uso racional da irrigação, a aumentar a resiliência, né, das lavouras diante dessas mudanças climáticas e, dessa forma, compreender e aplicar o balanço hídrico para se ter uma agricultura mais sustentável, eficiente e adaptada às variações climáticas aqui do nosso Brasil, né? Então é isso, gente. Eu trouxe um pouco aqui do balanço hídrico.